Graça e paz, boa noite, Deus abençoe a todos. Estamos de volta com Providência, livro, material fornecido, material escrito pelo pastor também John Piper, que é fruto do seu ministério não só pastoral, mas também como mestre, como professor dessa matéria ao longo dos anos. E nós fomos ricamente abençoados pela publicação, pela tradução para a nossa língua. É um material cativante, é um material bastante interessante. Quando se fala de providência, é uma doutrina bíblica, é uma doutrina escriturística. Tá? Nós não estamos querendo sobrepor uma doutrina sobre as outras, mas, tal qual as demais doutrinas, é importante conhecermos isso. É importante conhecermos. É, é, o, o John Piper ele apresenta a doutrina, agora falamos da doutrina da providência no ato da criação. Ele gosta dessa expressão de governo intencional. Por que ele usa a expressão governo intencional? Existe governo não intencional? Teoricamente, algumas pessoas, inclusive alguns cristãos, tá? Não é propriamente um pensamento religioso, mas é um pensamento filosófico. Algumas pessoas acreditam que se há um Deus, esse Deus criou o universo, esse Deus criou o homem, esse Deus estabeleceu leis fixas para o governo do universo, para o governo da vida humana, e esse Deus se ausentou da sua criação. Deixou lá, é uma espécie de determinismo, deixou lá as leis fixas, impedindo que a criação, ou mesmo a humanidade, burlasse essas leis. Tá? Ora, Deus criou o universo, Deus criou a humanidade, Deus estabeleceu leis fixas para a criação, mas quando se fala de governo intencional, o John Piper está reafirmando que Deus não se ausentou da sua criação. Deus não abandonou a sua criação. Porque quando nós falamos de governo e falamos de leis, as leis não governam absolutamente nada. Ah, mas como você fala isso? As leis não governam. O governo ocorre através da aplicação das leis. As leis são um parâmetro. Então, a existência das leis, as leis da criação, as pessoas chamam leis da natureza, né, que alguns se dedicam a compreender e a expressar de maneira adequada, as leis exigem um legislador e também um juiz, um executor, um governante, um governador. Então, a doutrina da providência, ela trata também do aspecto prático de uma outra doutrina, que é a da imanência, que é a da presença de Deus junto à sua criação. Deus não é só poder, Deus é um espírito, Deus é o espírito, espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor criou, sustenta e governa todas as coisas, todo o universo. Deus é presente na sua criação. Quando Deus criou, nós falamos de eternidade, Deus ou eterno. A eternidade, ela pode ser expressa como um atributo pertencente única e exclusivamente a Deus. A eternidade não é necessariamente um lugar, não é necessariamente um espaço. A eternidade não é necessariamente um atributo. A eternidade é a condição daquele que é eterno. Quando Deus cria o universo, a eternidade não foi rompida. A eternidade não foi interrompida de forma alguma. O eterno Deus permanece o eterno Deus. Deus é aquele que é eterno presente. Quando se fala de eternidade, não tem passado, não tem presente, não tem futuro. Em relação a Deus, Deus é aquele que é. Mas nós não existimos na eternidade, nós existimos no universo criado,
é comum agora a expressão espaço-tempo. Quando eu era jovem, isso era uma coisa que soava, não sabemos o que é. Mas hoje todo mundo fala disso como se compreendesse perfeitamente, tá? Nós existimos no universo e nas leis do universo, como o universo tem uma origem, como a criação, como o ser humano tem, a humanidade tem uma origem, tem um momento, como a humanidade não é eterna, nós compreendemos a nossa existência em termos de passado, presente e futuro. Passado, presente e futuro. E com o afastamento do homem de Deus, com o pecado lá do pai de todos, de Adão, a compreensão humana da presença de Deus, doando vida, sustentando, governando, orientando, ela, por conta do pecado, ela sofreu um lapso, uma ruptura, de maneira tal que na alma humana, no espírito humano, onde havia a convicção plena do pertencimento e da comunhão com Deus, surgiu algo completamente diferente. Surgiu um tal de eu, eu, eu. Tanto que é assim que nós nos expressamos. Não é, teologicamente, não é uma questão de autoconsciência. Nós não estamos falando da autoconsciência ou do autogoverno do ser humano. Nós estamos dizendo que nós compreendemos a criação como se ela fosse a nós destinada, como se ela a nós pertencesse, como se nós pudéssemos fazer tudo o que quisermos em relação à criação. A doutrina da providência diz que não. A providência no ato da criação demonstra que Deus criou todas as coisas para Deus, inclusive nós. O conhecimento dessa doutrina, a dedicação ao estudo, a meditação, né, o ler, o reler, o estudar, ela proporciona uma paz, uma tranquilidade, né? Ela uma esperança, fortalece a fé. Essas doutrinas são doutrinas que altamente positivas, como todas as doutrinas, mas essa deixa em evidência o cuidado especial de Deus, o cuidado amoroso de Deus e um propósito planejado por Deus antes da criação. Propósito este que através da criação ele garante que culminará naquilo que ele desejou. Ou seja, a nossa adoção como filhos de Deus. Vamos falar aqui, 1 Coríntios, Paulo 8,6, Paulo diz, há um só Deus, o Pai. Paulo usa a expressão orientada, determinada por Cristo Jesus. Há um só Deus. Isso muitos povos também diziam. Acontece que cada um tinha a sua própria ideia ou concepção da divindade. O apóstolo Paulo, em obediência ao Senhor Jesus, diz: há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. Tá? Isso, o apóstolo Paulo é um daqueles homens que compreendeu de uma forma perfeita e absoluta, tanto que ele se apresenta como Paulo, escravo do Senhor Jesus. Paulo, escravo de Deus. As nossas traduções com o objetivo de abrandar a ênfase do texto e também para evitar aí certos pudores, né? Ao invés de escravo, coloca uma expressão similar, que é servo. Mas ele se apresenta como pertencente a Deus, como pertencente a Cristo Jesus. Paulo experimentou na sua vida, um homem ricamente abençoado por Deus, experimentou na sua vida a aplicação pelo Espírito Santo do conhecimento doutrinário, inclusive a ideia de pertencimento, de providência. Para quem existimos? Existimos para Deus.
Qual é o propósito do nosso viver? A glória da graça de Deus, a exaltação da gloriosa graça de Deus. É isso que o apóstolo está apresentando aqui nesse texto. O escritor de Hebreus 2,10 fala: convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Hebreus 2,10. Convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, nos céus e na terra, o universo material, o universo físico, o universo espiritual, toda a criação existe para Deus. O escritor de Hebreus, que nos lembra em alguns momentos o apóstolo Paulo, tem um jeitão do apóstolo Paulo, um homem inspirado, é o Espírito Santo, o autor último das Sagradas Escrituras, mas eu pessoalmente não vejo nenhum problema em atribuir Hebreus ao apóstolo Paulo ou a alguém muito próximo ao apóstolo Paulo. É uma carta magnífica, é uma carta sobre a qual o apóstolo se debruçou, inspirado pelo Espírito Santo. Ele não coloca o próprio nome, provavelmente por tratar-se do apóstolo Paulo, escrevendo aos judeus, escrevendo aos hebreus aqui, como está, não só aos cristãos, mas também àqueles que não aceitavam a fé cristã. Por isso nós acreditamos que seja o apóstolo Paulo. Ele não coloca o nome para evitar uma rejeição, né? A carta é para a igreja, mas na expectativa, na esperança de que através da igreja ela alcançasse toda a família da fé, aos hebreus. Então ele fala aqui de Cristo Jesus, da exaltação do Cristo glorificado. Toda leitura bíblica você esbarrará numa enormidade de doutrinas. Quando você está lendo um texto da Escritura, você passa por várias doutrinas, às vezes num único versículo, há referências a 3 doutrinas, 4, e um texto como o de Efésios, num capítulo você tem todas as doutrinas e ensinamentos escriturísticos com vistas não só à criação, mas à redenção, à santificação, à justificação, à glorificação através da fé em Cristo Jesus. A pessoa tem que aprender doutrina? Olha, eu acho importante, eu acredito que isso ajuda e ajuda muito. Mas eu quero, então, uma referência, Marco, de uma teologia. Não existe, pode esquecer. Não existe uma teologia pura, não existe uma teologia pura, tá? Mas eu quero uma teologia, então, totalmente vinculada à Bíblia, à Palavra de Deus. Esse é o desafio de todos os que se debruçam no estudo dessas matérias. Esse é o desafio, tá? Mas ninguém conseguiu produzir até hoje uma obra teológica isenta de influências pessoais, denominacionais e históricas, culturais, por aí afora, tá? Somente os homens que foram inspirados pelo Espírito Santo foram capazes de fornecer material à altura do plano e do propósito de Deus, de maneira que esses ensinos se perpetuassem através do tempo. Então, eu lamento informar, quanto mais você estudar, mais você sentirá a necessidade de estudar. Quanto mais você aprender, mais você vai ter a consciência de que não há perfeição no conhecimento humano. A apreensão, a apropriação das verdades escriturísticas que o conhecimento doutrinário ou teológico tem a intenção de clarear para as pessoas, atualizando as verdades eternas para o nosso meio, para o nosso ambiente, ela só é possível através da atuação do Espírito Santo, tá?
Não é pelo muito estudar, não é pelo muito ler, não é por memorizar, é por buscar uma vida de comunhão com o Espírito Santo que você será conduzido às Escrituras e que você terá a oportunidade de que não só o material teológico, mas a sua vida se torna um instrumento de aprendizagem. O Espírito Santo usa a sua vida, a sua realidade, de maneira tal que você consegue ou cria a possibilidade de você para você compreender a atuação de Deus. Que Deus é bom, Deus é amoroso, Deus é soberano e que Deus se preocupa sim, se preocupa sim. Mas o que a providência ensina é muito mais do que um Deus que prepara soluções e saídas para as nossas dificuldades. É um Deus que tudo criou para si. Não tem como você fugir disso. Eu sinto muito. Não tem como fugir ah, dessa verdade, dessa realidade. Nós servimos a Deus. Nós existimos para Deus. Se você busca paz, se você busca conhecimento, se você busca dons espirituais, se você busca sabedoria, se você busca uma vida dedicada ao trabalho, você quer glorificar a Deus através do seu trabalho, de alguma arte, seja lá o que for, você precisa permitir que a sua consciência seja moldada pelo Espírito Santo de maneira tal que você aceite que você pertence a Deus. E não existe um relacionamento entre a criatura e o Criador que não seja um relacionamento de dependência, de dedicação total e absoluta. Tá? É o que Deus espera, é o que Deus aguarda de nós, é o que a palavra de Deus impõe àqueles que creem. Aí cada pessoa, cada indivíduo é responsável por si, de avaliarmos a nossa vida através da nossa consciência, se estamos vivendo, se estamos dedicando o nosso viver a Deus de maneira a não nos furtarmos no que tange a adoração ao Todo-Poderoso através do nosso viver, tá? Essa é uma aplicação rápida e imediata da providência no ato da criação. Deus criou todas as coisas para Deus. Nós existimos para Deus. A paz que nós procuramos só existe em Deus, porque a Ele nós pertencemos. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda a paz.